Olá, está no ar o programa Retrospectiva 2017. E o ano foi de boas notícias no Legislativo Estadual. Mudança na gestão da casa, diálogo com a sociedade e defesa dos interesses da população, em ações como o Procon Assembleia. Mas a busca de solução para situações negativas também esteve na pauta do trabalho parlamentar. Crise na segurança pública, falhas em áreas básicas como saúde e educação e até mesmo acordos não cumpridos, entre eles o da duplicação da BR-101. Neste programa especial, você vai ver os principais acontecimentos de 2017. E rever a atuação do Legislativo Capixaba ao longo do ano. Uma das primeiras funções do Parlamento Estadual em 2017 foi escolher os novos dirigentes da casa, entre eles o presidente da Assembleia. E o escolhido foi o deputado mais jovem desta legislatura. O ano legislativo teve início com a eleição da mesa diretora. A chapa única, encabeçada pelo presidente PMDBista Eric Musso, foi eleita para comandar a mesa pelo biênio 2017-2019. Ao lado de Musso, o mais jovem parlamentar estadual, estão a deputada Raquel Lessa na primeira secretaria e Enivaldo dos Anjos como segundo secretário. Marcelo Santos e Janete de Sá estão na primeira e segunda vice-presidências. E completando a mesa, os parlamentares Jamir Maline e Pastor Marcos Mansur, que ocupam a terceira e a quarta secretarias. Em paralelo ao gerenciamento do Parlamento Estadual, a nova mesa diretora está intensificando ações de abertura do poder, como prestação de contas. O presidente da Assembleia apresentou à imprensa balanço dos 100 primeiros dias de gestão. Eric Musso destacou redução de gastos e ações para aumento da transparência do Legislativo. Na última sessão ordinária do ano, Musso realizou outra prestação de contas e apresentou aos parlamentares os resultados positivos de seu primeiro ano à frente da mesa diretora. Com um orçamento 11 milhões menor do que no ano passado, não desanimamos em realizar os investimentos programados e promover cortes necessários para fazer a máquina trabalhar e trabalhar incansavelmente pelo Capixaba. Criamos no início um grupo gestor de controle de gastos públicos. Cortamos 5 milhões de reais com gratificações, energia elétrica, contratos, transmissão do sinal de televisão, tudo sem qualquer ônus para os trabalhos do Poder Legislativo. E em 2017, novos nomes também na Corregedoria da Casa, que passou a ser exercida por Sandro Locutor. Já o cargo de ouvidor ficou com o parlamentar Amaro Neto. Para que a população conheça o trabalho da ouvidoria, que vai estar aberta, não só pela internet, no seu canal presencial aqui na casa, como também pelo telefone, para que possa receber críticas, sugestões, denúncias, elogios. O deputado iniciou um trabalho para sair do gabinete e se aproximar da população. Por meio da ouvidoria móvel, o Legislativo foi ouvir as queixas, sugestões e denúncias da população. O projeto teve início em Campo Grande, Cariacica, onde também foi feita uma panfletagem explicando como funciona o setor e de que maneira o cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria. Esta é a primeira de uma série de ações para divulgação do projeto Ouvidoria Móvel em espaços públicos, que vai contemplar também escolas, hospitais, presídios e feiras livres. Policiais nos quartéis, nas ruas, comércio fechado, escolas sem aula, assaltos, arrastões, saques e a população assustada dentro de casa. Esse foi o retrato da grande vitória nos primeiros dias de fevereiro. A situação foi consequência de um movimento das famílias dos policiais militares. O assunto esteve na pauta do Legislativo. No Espírito Santo, o ano começou com crise na segurança pública. Em fevereiro, manifestação de esposas de militares por melhores salários e condições de trabalho deixou o estado sem policiais nas ruas por mais de 20 dias. A paralisação teve como saldo mais de 200 homicídios, saques, cerca de 900 registros de roubos de carro e prejuízos estimados em 180 milhões de reais para o comércio.
O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa, que chegou a compor uma comissão para intermediar as negociações entre governo e esposas de militares. O problema foi discutido na Comissão de Segurança. A Casa também instalou comissão especial para acompanhar os mais de 300 processos administrativos e inquéritos instaurados pelo Comando da Polícia Militar contra integrantes da corporação. Os investigados são acusados de participar do movimento que resultou na paralisação da PM Capixaba. Nós temos que dar o direito à ampla defesa. Tem que haver o procedimento. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República determinou que fossem apurados os fatos. Os fatos estão sendo apurados. Nós queremos isenção. Na área de segurança, o Parlamento Estadual também debateu alternativas para reter a criminalidade no Espírito Santo. Entre os fatores apontados para o crescimento da violência estão o aumento do desemprego e a falta de políticas sociais. A Comissão de Segurança esteve em vários municípios capixabas para discutir com a população e autoridades medidas para frear o avanço da criminalidade. Em quase todos os debates, a melhoria na estrutura policial foi uma demanda. E o aumento no consumo e na venda de drogas foi uma preocupação, relatada tanto nos municípios da região metropolitana como em pequenas localidades do campo. O crack, principalmente, chegou com muita força em Santa Maria de Jetibá. Em pouco tempo viralizou. Com o crack vem outras drogas. E com os traficantes surgem as demais ondas de crimes. O principal problema que a gente enfrenta hoje seria a deficiência mesmo do número de policiais para atender um município de extensão tão grande quanto o nosso. Ele puxou da arma, colocou a arma no meu rosto e pediu, passa o celular, passa o relógio. Experiência horrível, não desejo para ninguém a experiência que eu tive. O colegiado de segurança ainda participou de debates sobre proposta de alteração do Código Penal Militar. A subcomissão, criada pela Câmara Federal em parceria com a Assembleia, realizou audiência pública para coleta de sugestões para a atualização do Código Penal Militar, que é de 1969. Nós acreditamos, que vai prevalecer a justiça, mas para dar segurança para todo cidadão, não só para os militares, mas também para os familiares dos militares e para quem precisa da atividade dos nossos operadores de segurança pública militares, é dar segurança para eles também nas suas regras, na mudança do código que vai disciplinar a conduta de cada um deles. A relação entre a educação e o desenvolvimento de um país é estudada há quase um século. O que os estudos afirmam é o mesmo que o senso comum aponta, que quanto maior for o investimento em educação de qualidade, maior também o desenvolvimento humano, social e econômico da nação. Apesar dessa constatação, o número de pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler e escrever ainda é alto. O Espírito Santo tem cerca de 4 milhões de habitantes e tem 220 mil analfabetos. Alternativas para mudar essa realidade estiveram entre os assuntos mais debatidos na Assembleia durante o ano. Mais de 5% da população do Espírito Santo não sabe ler e escrever. A busca de perspectivas para erradicar o analfabetismo foi amplamente debatida pela Comissão de Educação. Não é um tema em que a solução ela é única. Tem várias iniciativas que precisam ser tomadas, diferentes, vezes antagônicas, para a gente conseguir alcançar pessoas que têm na semelhança a dificuldade na formação, a ausência de formação. E uma das alternativas mais importantes apontadas para reduzir esse número é ampliar e promover melhorias na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Essa modalidade de ensino foi pauta de vários debates na casa. O Colegiado de Educação realizou discussões envolvendo estudantes, professores, diretores e autoridades da área. Foram solicitadas ao Executivo mudanças para facilitar o acesso e a permanência dos alunos.
Como que a avaliação é tão engessada, como que os sujeitos são tão diferentes e a gente propõe a mesma avaliação para todos? Por que que eles têm que passar por esse processo desqualificador, que são os processos de avaliação que a gente tem atualmente na escola? Então, assim, a escola já retirou essas pessoas de lá. A gente não tem mais como repetir as mesmas práticas com esses alunos que estão na EJA. Já a implementação de sistemas que afastam os adultos das salas de aula e o fechamento de turmas da EJA foram criticados pelos deputados e pela comunidade escolar. Temos que aguardar, escutar estudantes, professores, para avaliar efetivamente os resultados, né? O nosso maior incômodo não é com o novo, mas é com o fechamento daquilo que era antigo, né? A forma como se deu. Nós tivemos a participação rica de todos que realmente conhecem a realidade da EJA e querem mostrar para os nossos governantes, os nossos governantes, a necessidade de melhorar os serviços da EJA. Outro foco de discussão do colegiado foi o fortalecimento da educação no campo. Entre os temas de debate e propostas feitas pelo Legislativo está a necessidade de inclusão de conteúdo curricular para comunidades tradicionais, como os quilombolas. Ainda houve alerta sobre fechamento de escolas no meio rural. Mas os questionamentos sobre educação no Estado não estão relacionados apenas às salas de aula. A merenda e também o transporte escolar foram assuntos tratados de forma conjunta pelas comissões de educação e de cooperativismo. Em relação ao transporte, o desafio foi buscar solução para o impasse entre governo e cooperativas que transportam estudantes da rede pública no meio rural. Essa nova regra vulnerabilizou a categoria. Essa nova regra tirou algumas exigências no registro que era importante para dar a segurança que o tomador precisava. A regulamentação ficou muito frágil. Os municípios não estão tendo a segurança e a certeza necessária para que eles possam contratar no mercado uma empresa que seja uma empresa regular. Mas para o Detran, a alteração não coloca em risco a segurança dos passageiros. Mas em momento algum nós buscamos com essa alteração diminuir a exigência para os transportadores escolares. Quer dizer, a ideia não é essa, a ideia era diminuir burocracia. Nossa proposta aqui é levar qualidade para o transporte, e levando qualidade para o transporte, nós estamos falando aqui, estamos levando segurança, levando proteção para os nossos alunos, é essa a nossa preocupação. Já sobre a merenda escolar, as duas comissões legislativas analisaram falhas estruturais e administrativas no programa de alimentação para estudantes da rede pública. Parte da discussão foi baseada em auditoria do Tribunal de Contas da União, que avaliou a merenda oferecida em escolas das redes municipais e estadual. A verificação foi feita em 16 unidades de ensino dos municípios de Cachoeiro, Cariacica, Linhares e Serra. Condições de armazenamento dos gêneros alimentícios nas escolas, a questão de falta de higiene, questões de preparo e execução por profissionais não capacitados dentro das escolas, situação muito grave dos conselhos serem inoperantes, não estarem funcionando adequadamente como prevê a lei, e isso é uma falha muito grande no controle social. Outro aspecto do debate foi em relação ao descumprimento da lei que prevê destinação de 30% de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar para a compra da produção de pequenos agricultores. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a aquisição dos produtos da agricultura familiar não acontece em 25 dos 78 municípios capixabas. Os deputados pedem o cumprimento da legislação. Com certeza, e com o Ministério Público, que foi a última demanda, foi do Ministério Público, para que o Espírito Santo atinja o máximo dos seus 78 municípios, com 30% utilizando a agricultura familiar. Quase 30% do PIB capixaba, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Espírito Santo, vem da produção agropecuária.
mas o setor continua sofrendo as consequências da escassez de água. Agricultores prejudicados com a estiagem receberam apoio da Assembleia nas renegociações de dívidas com instituições financeiras. Em algumas culturas, a queda na produção chegou a 60% e deixou muitos produtores com dificuldade para pagar empréstimos junto aos bancos. Entre os caminhos para minimizar os problemas foram apontados maior tempo de carência para pagamento da dívida e menor taxa de juros nos empréstimos. Para safras futuras, pesquisas do INCAPER trazem esperança para os agricultores. O Instituto desenvolveu uma variedade do café Conilon resistente à seca. O resultado da pesquisa foi apresentado à Comissão de Agricultura. As mudas da nova cultivar, chamada de Marilândia, devem estar disponíveis para os produtores ainda no primeiro semestre de 2018. Mas a perda de safras e a consequente dificuldade para pagar financiamentos bancários não foram os únicos problemas acarretados pela estiagem. Os crimes ambientais também aumentaram e estiveram na pauta legislativa. A seca, que teve a fase mais aguda em 2014, agravou os crimes relacionados ao uso da água, assunto abordado pela Comissão de Meio Ambiente da Casa. Acaba havendo uma disputa entre os produtores rurais que precisam irrigar suas lavouras para manter suas culturas e a população urbana que precisa da captação de água para os próprios hospitais, escolas, para tudo manter o funcionamento e uma certa normalidade. A lei fala que a prioridade nesses casos é da dessedentação humana e animal. E se a situação da escassez de água no Espírito Santo já era ruim por causa da falta de chuva, o acidente com o rompimento da barragem da Samarco, na cidade mineira de Mariana, trouxe outro componente negativo. Os danos em toda a cadeia em torno do Rio Doce, contaminado pelos rejeitos de minério. Em novembro, a maior tragédia ambiental do país completou 2 anos. 19 mortes, mais de 300 famílias desalojadas, 35 cidades mineiras e capixabas diretamente afetadas, 1.500 hectares devastados pela lama e 11 toneladas de peixes mortos. Esses são alguns números da tragédia que até agora não teve os impactos diretos e indiretos totalmente dimensionados. E apesar do extenso alcance da destruição, os atingidos afirmam que poucas medidas reparadoras foram adotadas. E a Assembleia permanece mobilizada por medidas para a recuperação da bacia hidrográfica. O Parlamento apoiou o primeiro Fórum Legislativo Interestadual de Desenvolvimento Sustentável, realizado no município de Baixo Guandu. Ao lado da população atingida pela lama, parlamentares voltaram a pedir ações para restaurar o rio. Em outro encontro, integrantes da Comissão de Agricultura cobraram medidas de dirigentes da Fundação Renova, responsável pela reparação das vítimas e do meio ambiente atingidos pela lama de minério da Samarco. A Comissão de Defesa do Consumidor também recebeu integrantes da Renova. O objetivo foi saber sobre ações e prazos para a execução das medidas de reparação dos impactos nos municípios capixabas atingidos. Outra atuação da Casa em relação ao Rio Doce está concentrada na CIP, a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos da Bacia do Rio Doce. Em 2017, o colegiado passou a ser presidido pelo deputado capixaba Dari Pagung. Já a vice-presidente é a parlamentar mineira Rosângela Reis. A eleição aconteceu aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A CIP é composta por 10 membros efetivos, 5 parlamentares do Espírito Santo e 5 de Minas Gerais. Constituída em 2001, a comissão atua em atividades de estudos e mobilização social para a recuperação ambiental da bacia do Rio Doce. A atuação do Legislativo em defesa da recuperação do Rio Doce e de outros mananciais está relacionada ao entendimento da água como direito fundamental de todos. O assunto, inclusive, foi o ponto central de debate realizado no Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. A defesa da água também foi destaque na atuação de frente parlamentar instituída em 2017. O colegiado, presidido pela deputada Luzia Toledo, tem atuado para fortalecer ações como o programa Adote uma Nascente, de preservação de mananciais intactos e recuperação dos que estão degradados, e o projeto Olhos d'Água, desenvolvido pelo Instituto Terra para recuperar nascentes que alimentam o Rio Doce.
Outro aspecto relacionado à água abordado na casa foi referente à força da natureza no litoral capixaba. Moradores e comerciantes da praia de Meaípe, em Guarapari, apelaram aos deputados em busca de medidas de contenção do avanço do mar sobre casas e comércios. A Assembleia autorizou a criação de uma frente parlamentar para discutir os efeitos da elevação do nível do mar e evitar mais prejuízos nos municípios impactados. O grupo é presidido pelo deputado Teodorico Ferraço, que requereu a instituição da frente. A força do litoral ainda foi abordada em discussões legislativas, mas em outro aspecto, relacionada ao setor pesqueiro. A Comissão de Agricultura debateu a proibição da pesca de espécies ameaçadas de extinção, como badejo e cação. A motivação foi a portaria do Ministério da Agricultura, que proíbe esse tipo de pesca. Na audiência pública, a Assembleia defendeu maior participação do setor pesqueiro nas decisões que podem afetar a produtividade no segmento. A gente não é contra preservar, mas eu acho que temos que ter a preservação sustentável. Né? Igual eu coloquei que tem o pescador que sabe o período da desova dessas espécies, a procriação dessa espécie. Então, se juntar a ciência junto com o pescador, a prática do pescador, nós vamos conseguir preservar sim e fazer uma pesca sustentável. Se não fizer isso, corre o risco sim de ter, né, falta desse produto no futuro. Junho vermelho, setembro verde e dourado, outubro rosa, novembro azul. As cores e os meses simbolizam datas para fortalecer campanhas de prevenção a doenças ou estímulo a doações de sangue, órgãos, medula. Mais do que isso, são formas de conscientizar a população sobre como o diagnóstico precoce e a solidariedade podem evitar muitas mortes. A Assembleia Legislativa participou ativamente de muitas dessas campanhas em favor da vida. A doação de órgãos é uma decisão difícil para quem perde uma pessoa querida, mas também é uma chance de vida para quem está na fila de transplante. Ao longo do ano, a Assembleia promoveu vários encontros na tentativa de equilibrar a equação entre o número ainda reduzido de doadores e a extensa lista de pessoas que precisam de novos órgãos para continuar vivas. Em setembro, o debate foi intensificado. É que, entre outras campanhas, o mês é dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos. A Comissão de Saúde reuniu integrantes da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos no Estado e pessoas com história de perda, mas que fizeram do ato de doar o órgão de um parente querido que se foi uma forma de superar a dor. Se você perdeu um ente querido, confie na equipe médica, né? Converse bastante, peça um apoio psicológico da equipe hospitalar e não tenha medo de doar, pois às vezes a gente doa e a gente tem certeza que o próximo ficará muito feliz e que a gente vai estar ajudando muitas famílias a continuarem a vida. Outra campanha que o Legislativo reforçou foi para estimular a doação de sangue. O movimento, que se intensifica no Junho Vermelho, foi abordado pela Comissão de Saúde. Mas as ações de conscientização sobre a importância de aumentar os estoques dos bancos de sangue em todo o país também foram destaque em plenário, que recebeu equipe do Hemóis. Já seminário no Legislativo buscou sensibilizar a população sobre a importância de se cadastrar como doador de medula óssea. Na área da saúde, a conscientização foi mesmo um dos destaques durante o ano, não apenas para estimular a doação de sangue e órgãos, mas também para prevenir ou diagnosticar precocemente doenças. Os deputados demonstraram adesão às campanhas, até mesmo nas roupas. Assim, as fitinhas coloridas estiveram presentes na Assembleia durante todo o ano. Rosa, para lembrar da prevenção ao câncer de mama. Azul, para reforçar a importância dos exames de detecção precoce de câncer de próstata. E outras cores foram se alterando a cada mês para ajudar a salvar vidas. Nessa lista de meses e cores, o amarelo se destacou em setembro e fez parte dos trabalhos do Legislativo. O objetivo era alertar para um grave problema da sociedade atual: os altos números de casos de suicídio, 12 mil a cada ano no Brasil.
O Setembro Amarelo é uma campanha de valorização da vida e prevenção ao suicídio. A questão, rodeada de estigma e silêncio, foi inúmeras vezes abordada pela Comissão de Saúde. Nos debates, a ideia destacada é romper o preconceito e falar sobre o problema, até para que se possa perceber os sinais de alerta de quem pensa em tirar a própria vida. O diagnóstico precoce de transtornos mentais, muitas vezes relacionados aos casos de suicídio, também foram apontados como fundamentais para enfrentar esse mal. Os cuidados com a saúde mental também estiveram presentes em debates pela reforma psiquiátrica e pela luta antimanicomial. Frente Parlamentar, que atua na área, promoveu reuniões em que a defesa da saúde mental foi destacada como parte do processo de construção da cidadania e do fortalecimento da democracia. Ainda na área de saúde, outra frente parlamentar criada na Casa deu início aos trabalhos para obter melhorias no diagnóstico e no tratamento de crianças e adolescentes que lutam contra o câncer. O colegiado atua junto a gestores e profissionais da área da saúde, em busca de medidas para a redução de mortes de pacientes com a doença. Outra intervenção nesse sentido foi da Comissão de Saúde. Depois de receber representantes de municípios da região sul do estado, o colegiado encaminhou ao Executivo demandas pelo tratamento oncológico público de qualidade na região, que conta com um único hospital referência na área. Outras deficiências no atendimento público de saúde da população capixaba receberam a atenção e os esforços legislativos por melhorias. A dificuldade de tratamento especializado no estado para criança com fissura labial foi um deles. Atualmente, as famílias precisam se deslocar para São Paulo, onde são feitas as cirurgias corretivas. Quem também passa por situação difícil são as crianças com deficiência auditiva, que fizeram um implante coclear. O menino Cláudio Henrique, por exemplo, de São José do Calçado, está há meses sem ouvir por falta de manutenção do aparelho auditivo e de atendimento especializado para a adaptação do implante coclear. Essas crianças, quando elas são implantadas, elas têm que continuar um tratamento, é um tratamento sistemático, contínuo, por tempo indeterminado. Então é a manutenção do implante, o mapeamento, tem que fazer de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, gradativamente, e também, às vezes, as peças do implante que vão se danificando e tem que substituir. Essa também é a situação de Amanda e Julie. Elas fizeram um implante há anos, mas ainda se comunicam em libras. O colegiado de saúde pediu providências ao governo do estado para aperfeiçoar o atendimento no Espírito Santo e também para melhorar as condições de pagamento do tratamento fora de domicílio. Outras atuações do Legislativo na área da saúde foram referentes a melhorias em administrações hospitalares, como os hospitais estaduais Jaime Santos Neves, na Serra, e Hospital Central, em Vitória. Da mesma forma, a Comissão de Saúde pediu melhorias no atendimento da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. Outro problema enfrentado por profissionais e usuários do Sistema Público de Saúde é a violência. A situação levou representantes de entidades médicas do estado a se reunirem com os parlamentares estaduais da área de saúde. Eles reclamam da falta de segurança nos locais de trabalho. Apesar de haver necessidade de melhorias em unidades hospitalares, muitas doenças poderiam ser evitadas se os gestores públicos garantissem outros serviços básicos para a população, como o acesso à água tratada de qualidade e tratamento de esgoto. Pensando nisso, a Assembleia acompanha denúncias de falhas na prestação de serviços de saneamento básico. Os projetos Águas Limpas e Águas e Paisagens foram discutidos em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. A Assembleia e a Câmara Federal também debateram o acesso à água potável e a universalização do serviço de saneamento básico. O evento foi organizado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal e envolveu instituições e movimentos sociais atuantes na área. É importante essa luta da água, essa luta do saneamento. Muita gente não enxerga que o saneamento é saúde e cada dólar que você não gasta hoje, você vai gastar 4 ou 5 lá na frente com saúde.
Metade dos 460 quilômetros da BR-101 no Espírito Santo deveriam estar duplicados até 2018. Essa é uma das cláusulas do contrato de concessão assinado pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, com a ECO 101, responsável pelas obras. Mas na prática isso não ocorreu. Até hoje, nenhum quilômetro foi completamente duplicado. A ECO 101 diz que não tem como cumprir o contrato, mas as praças de pedágio continuam funcionando. O assunto envolveu várias frentes de atuação parlamentar. A indignação tomou conta dos capixabas com o anúncio de que não será feita a duplicação do trecho da BR-101 no estado sob concessão da ECO 101. O assunto teve grande repercussão no parlamento. Vários deputados falaram sobre o tema em plenário e pediram o cumprimento do contrato firmado em 2013. A Comissão de Defesa do Consumidor ouviu representantes da concessionária para explicar os motivos do atraso nas obras. Uma comissão especial foi criada em busca de solução para o impasse sobre a duplicação. O Legislativo também debateu o assunto em sessão especial. O tema foi abordado por representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, além de vereadores de vários municípios capixabas cortados pela rodovia. A empresa ECO 101 foi contratada em 2013 pelo governo federal para duplicar a estrada, mas até agora nenhum quilômetro foi totalmente duplicado. E a empresa anunciou que não terá como fazer o serviço contratado. Mas as 7 praças de cobrança do pedágio começaram a funcionar em 2014 e de lá para cá o valor pago já subiu 3 vezes. Mesmo assim, a ECO 101 alega que não houve arrecadação suficiente para as obras. A expectativa gerada para os nossos capixabas, para os brasileiros, foi muito grande. Só que hoje não é somente um cumprimento contratual, são vidas que estão sendo perdidas por conta de uma inoperância, por conta de uma falta de responsabilidade desses criminosos. A Comissão de Infraestrutura também debateu o assunto em audiências públicas com população e autoridades de municípios por onde a rodovia passa. E enquanto a rodovia não é duplicada, o número de mortes em acidentes na estrada só aumenta. A gravidade da situação reuniu as comissões de infraestrutura e de segurança, junto com a mesa diretora da casa. Eles iniciaram a apuração de responsabilidades em um dos acidentes ocorridos na BR-101, em Guarapari. Só essa tragédia provocou a morte de 23 pessoas e deixou outras 20 feridas. Revisão de leis, PROCON Assembleia, Procuradoria Especial da Mulher. Em 2017, o Parlamento Capixaba deu início a novos projetos para aproximar ainda mais a sociedade do poder legislativo. Além de ajudar na defesa dos interesses da população, as iniciativas pretendem aperfeiçoar a legislação do Estado. Revisa ALIS. Em 2017, a Assembleia lançou o projeto de revisar as mais de 17 mil normas jurídicas criadas no Estado desde 1947. O trabalho vai modernizar e simplificar a legislação estadual, além de dar mais segurança jurídica e eficácia na aplicação das normas. O Revisa ALIS foi instituído em julho e as atividades devem se estender pelo período de 1 ano. Na primeira reunião de trabalho, deputados, representantes da sociedade civil e de órgãos públicos definiram as etapas do projeto. Serão 3 fases. A primeira é de classificação das normas, divididas em 20 eixos temáticos, e de definição de um dicionário da legislação. Na segunda fase, será feita a compilação das leis, com a atualização sobre possíveis mudanças nos textos e na vigência das normas. Já na última fase, será feita a consolidação do material, com a junção de normas afins em um único diploma legal. Importante revisão, porque existem muitas normas que estão em desuso, mas são de fundamental importância para a população. Outras estão em desuso e precisam sair do arcabouço jurídico do Estado, garantindo assim mais segurança jurídica e também para que nós possamos ter uma legislação mais uniforme, mais presente e atual. E por isso a participação da Assembleia Legislativa, dos demais poderes e de outros segmentos da sociedade civil organizada. E os deputados ainda aprovaram a estrutura para o funcionamento do PROCON Assembleia. Segundo os parlamentares, o setor é mais uma alternativa para a defesa dos interesses dos consumidores capixabas. O lançamento oficial do PROCON Assembleia foi feito pelo presidente da Casa, ao lado de vários deputados, autoridades e outros convidados.
Desde o primeiro dia de trabalho, o setor teve um grande número de atendimentos de cidadãos em busca de seus direitos como consumidores. Durante a Black Friday, a equipe do Procon Assembleia também saiu da casa e foi às ruas para orientar a população na relação de consumo. Outro projeto diferenciado, iniciado no Legislativo em 2017, foi a instituição da Procuradoria Especial da Mulher. A estrutura implementada no Legislativo vai auxiliar na promoção de ações contra a violência de gênero, fiscalização de programas voltados às mulheres e pesquisas sobre o assunto. Para que todos nós nos juntemos, para que a gente possa se unir, o Poder Executivo, o Poder Legislativo através da Procuradoria Especial da Mulher, o Poder Judiciário, o Ministério Público, toda a sociedade nesse combate sistemático à violência familiar e doméstica contra a mulher. A inauguração do setor foi acompanhada por autoridades, servidores do Legislativo e agentes que atuam no combate aos crimes contra mulheres. A sala onde está instalada a Procuradoria leva o nome da médica Milena Gotardi Tonini. Ela foi assassinada em setembro, quando saía de um plantão. O principal suspeito do assassinato é o ex-marido de Milena. Para a mãe da médica, Dona Zilka, a Procuradoria pode ajudar outras mulheres que precisam de apoio. Eu acho que todas as mulheres, realmente, elas têm que procurar uma ajuda, porque, de repente, há tempo de se fazer alguma coisa. A função essencial da Assembleia é legislar. E nessa área, a aprovação de alguns projetos gerou mais debate na Casa, pela relevância para a população como um todo ou para alguns setores profissionais, ou ainda para áreas específicas. Em muitas ocasiões, a população acompanhou a análise das matérias. Com galerias cheias, o plenário aprovou o projeto do governo que altera critérios para a promoção de oficiais combatentes e especialistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A matéria foi bastante discutida na Casa e a votação contou com a presença de representantes da categoria, contrários à proposta. Mais uma iniciativa envolvendo mudanças na carreira militar gerou debate intenso na Assembleia. O projeto alterou normas de promoção da carreira de praças e oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros no Estado. A categoria acompanhou das galerias a aprovação da matéria. A proposta prevê critérios distintos de promoção por antiguidade e merecimento. Representantes dos militares protestaram durante a votação em plenário. Os profissionais pedem mais diálogo com o governo. Ainda ligada a direitos de servidores, o Parlamento Capixaba aprovou proposta do Executivo que amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade de servidores públicos civis e militares do Espírito Santo. Outra votação na Casa mobilizou moradores e autoridades de todo o Estado. Representantes de 65 municípios estiveram no plenário da Assembleia. Eles acompanharam votação de matéria que permite às prefeituras destinarem até 60% dos recursos do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais para despesas correntes e não apenas para investimentos. A matéria, enviada pelo governo, proíbe o uso dos recursos para pagamento de dívidas e de folha de pessoal. Eles prestarão, além do que já previsto em lei, que são semestrais, ao Tribunal de Contas e ao Governo do Estado, eles também encaminham a Assembleia Legislativa como forma também de mais um ponto de transparência, além dos órgãos já pré-estabelecidos. Temos a convicção de que, pela responsabilidade que os prefeitos têm com seus municípios, o dinheiro será bem aplicado. Outra preocupação ao longo do ano, transformada em projeto de lei de autoria parlamentar, foi com a transparência das ações do poder público e dos representantes do povo no Legislativo. Proposta aprovada determina que resultados de votações sejam divulgados no portal da Assembleia Legislativa. A iniciativa do deputado Sérgio Majeski pretende assegurar à população o direito de saber como vota cada deputado. Para viabilizar a implementação da medida, está sendo preparada a parte técnica. Os dados serão acessados pelo novo portal da Casa, em processo de elaboração. Um projeto que levantou muita discussão social e polêmica é o que previa a proibição de manifestações de arte com teor pornográfico. De acordo com a proposta, espaços públicos no Estado não poderiam receber exposições com conteúdo de nudez e ato sexual. A iniciativa do deputado Euclério Sampaio gerou grande repercussão dentro e fora do parlamento. O projeto é uma censura prévia, né? Primeiro, o projeto tem problemas de ordem técnica. A quem caberá fazer essa censura, essa classificação
sobre exposições de arte que podem ser consideradas pornográficas ou não. Quem fará isso? O projeto não diz. Então, por isso eu acho que ele já deveria ter sido considerado inconstitucional. Eu entendo que é um avanço em proteção à família e ao adolescente. É ao contrário do que muitos pregam, realmente é o que vem ocorrendo pelo país afora, é uma destruição da família e dos nossos jovens, onde uma minoria quer impor a uma maioria a sua vontade. A matéria foi vetada integralmente pelo governador Paulo Artung, mas o veto ainda não foi analisado pelos parlamentares. E como ocorre todos os anos, o Legislativo aprovou no primeiro semestre a proposta da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traça metas e prioridades para o orçamento de 2018. 54 emendas foram acatadas, de um total de 100 apresentadas à Comissão de Finanças. Outras 16 foram parcialmente acolhidas e 26 rejeitadas. Já o segundo semestre foi o período para discussão e aprovação da LOA, Lei Orçamentária Anual. O projeto utiliza as diretrizes definidas na LDO. A Comissão de Finanças realizou 3 audiências públicas para apresentar a proposta de orçamento à população capixaba. Nas reuniões, a sociedade apontou demandas nas várias áreas. As mais citadas foram educação, saúde, agricultura, segurança, esporte e turismo e combate ao desemprego. Depois do debate com a população, a proposta recebeu emendas parlamentares. A previsão orçamentária é de quase 17 bilhões de reais em receitas e o parecer do relator, deputado Dari Pagung, foi aprovado em plenário. Foram acatadas 1.040 emendas e rejeitadas outras 235. Os autores das emendas rejeitadas ainda tinham uma última chance de ter as sugestões analisadas pelo plenário. Mas, para isso, precisavam pedir o chamado destaque, solicitação que deveria ser assinada por pelo menos 10 parlamentares. E os interessados, como os deputados Sérgio Majeski, Freitas e Teodorico Ferraço, não conseguiram assinaturas suficientes. O projeto foi aprovado com apenas um voto contrário, do deputado Sérgio Majeski. O orçamento ele foi votado exatamente como ele chegou. Quer dizer, o que a Assembleia fez? Carimbou o orçamento. É importante ressaltar que o governo do Estado cumpre todas as alegações, todos os regimentos legais, cumpre todas as ações financeiras previdenciárias conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada por essa Assembleia Legislativa, de modo que nós temos, primeiro, uma peça juridicamente perfeita. Então, que nos permite a sua aprovação. E, em paralelo à atuação de produção legislativa, a Assembleia tem papel fiscalizador. Para cumprir essa função, a Casa realizou várias audiências de prestação de contas. As ações realizadas pelo governo no final de 2016 foram apresentadas em sessão especial. Os dados foram relatados pelo vice-governador, então em exercício, César Colnago. Entre os destaques, redução de mortalidade infantil, melhoria dos índices da educação básica e início da construção de barragens para remediar a escassez de água. O secretário de Estado da Fazenda também prestou contas em audiência pública na Comissão de Finanças. No início do ano, Bruno Funchal apresentou o balanço financeiro dos últimos 4 meses de 2016. De acordo com o secretário, o Espírito Santo havia fechado o ano com 137 milhões no caixa do Tesouro Estadual. Já em relação ao primeiro quadrimestre de 2017, Funchal apontou um superávit maior, 324 milhões. E no segundo quadrimestre, o secretário apresentou dados animadores para a economia capixaba e afirmou que a expectativa do governo é fechar as contas em 2017 com superávit de 335 milhões de reais. O resultado que foi apresentado, uma boa parte dele ainda é petróleo. Então a gente ainda não está tão confortável assim. E a previsão nossa é que melhora ainda para 2018. Então acredito que foi uma boa audiência, colocou a par aí os deputados da Comissão de Finanças, como está os recursos do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse Estado, a partir desse ano, para o ano que vem, vai melhorar a cada dia.
prestação de contas também do resultado do BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. No começo do ano, o diretor-presidente da instituição, Haroldo Natal, informou saldo positivo de 2,5 milhões relativos aos últimos 6 meses de 2016. Mas na prestação de contas seguinte, a situação era um pouco diferente. O diretor relatou saldo negativo de 20 milhões, referente ao primeiro semestre de 2017. Haroldo Natal avaliou que o resultado foi reflexo das crises hídrica e econômica. Apesar disso, o dirigente do BANDES garantiu que a situação financeira do banco é tranquila. Saúde pública também foi tema de prestação de contas. Questões como vacinação contra a gripe e febre amarela, judicialização e outras formas de aplicar os recursos para a área foram abordadas pelo secretário da pasta, Ricardo Oliveira. Além das propostas legislativas estaduais, os deputados se debruçaram sobre as reformas discutidas no Congresso Nacional, principalmente as reformas trabalhista e previdenciária. A proposta da reforma da Previdência, que repercutiu em todo o país, foi discutida também no Legislativo Capixaba. A realidade previdenciária dos servidores estaduais e questionamentos sobre dados que apontam déficit da Previdência foram alguns aspectos debatidos. Pelos estudos atuariais que estão disponíveis no site do próprio IPJM, indicam que ela é superavitária. Então, assim, qualquer reforma vai alterar isso? Pode alterar, mas vai continuar ampliando pela regra atual, pelo modelo atual, o seu superávit. Algumas classes trabalhadoras pediram apoio da Assembleia. A União dos Policiais Civis do Brasil foi uma das entidades a solicitar ajuda contra a reforma. E entidades de defesa dos trabalhadores também participaram de audiência pública da Comissão de Cidadania. O colegiado discutiu o impacto do projeto da reforma da Previdência nos direitos das mulheres. Durante o debate, a proposta de mudança previdenciária foi considerada um retrocesso contra os direitos que a Constituição de 1988 assegurou aos trabalhadores. E esse projeto vai retirar muito direito e, com certeza, quem mais vai sofrer vai ser as mulheres. A reforma da Previdência também foi destaque na tribuna popular. O vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, Valber Cereza, criticou a proposta do governo para alterar regras de aposentadoria. Outro tema de amplo debate no país este ano foi a reforma trabalhista. Mesmo sob questionamentos, as mudanças na consolidação das leis do trabalho propostas pelo governo federal foram aprovadas. Na Assembleia, a reforma foi tema de seminário. Os deputados federais do Espírito Santo, Hélder Salomão e Sérgio Vidigal, estiveram à frente do evento, junto com parlamentares estaduais e representantes de vários setores do mercado de trabalho. Os prejuízos que as mudanças nas leis trabalhista e previdenciária podem causar para trabalhadoras do campo foram debatidos. Entidades ligadas ao setor criticaram pontos das propostas durante a audiência da Comissão de Cidadania. E o colegiado também tratou de outro tema de repercussão nacional, o pacote de privatizações anunciado pelo governo federal. A comissão promoveu o debate sobre os impactos da possível venda de empresas estatais à iniciativa privada. O Legislativo Capixaba também desempenhou seu papel de apuração por meio das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Os colegiados investigaram denúncias em diversas áreas. A CPI da grilagem deu continuidade aos trabalhos iniciados em 2016. Empresários, donos de cartórios e agentes públicos prestaram esclarecimentos ao colegiado, que apura denúncias de irregularidades na comercialização de terrenos e imóveis no território capixaba. Uma das convidadas foi a Procuradora-Geral Interina da Câmara da Serra, Tusa da Conceição Pereira. A advogada falou sobre lei de doação de terrenos para instalação de empreendimentos no município. A CPI também convocou o proprietário da Imobiliária Universal, Valdecir Torezani, para prestar esclarecimentos sobre supostas irregularidades na comercialização de imóveis. Um dos questionamentos foi sobre negociação de chácara em Cachoeirinha, município de Cariacica. A dúvida é em relação à autenticidade da assinatura em escritura de compra e venda do imóvel. Isso porque há 2 laudos que apontam resultados diferentes. Ainda sobre áreas de Cariacica, houve apuração sobre desapropriação na rodovia Leste-Oeste e irregularidade em transferência de imóvel no município.
Também foram apuradas pela comissão problemas em venda de imóveis em loteamento de Balneário na Serra. Ainda referente a esse município, houve investigação de suposto esquema de venda irregular de terras. A denúncia está relacionada a terreno da Associação de Moradores Parque Residencial Laranjeiras. E o diretor-presidente da Galvã Incorporadora, José Luiz Galveias, também depôs a CPI. A comissão questionou o empresário sobre pendências judiciais da incorporadora. O depoente negou a existência de questões não resolvidas na Justiça ou no Ministério Público em relação aos terrenos onde a empresa construiu seus condomínios. A comissão apurou ainda a denúncia de invasão de terrenos em Conceição da Barra, no norte do estado. E continuo afirmando que essa é uma CPI fundamental para o desenvolvimento do Estado, é importante para o cidadão, para o dia a dia do capixaba, que as pessoas possam abraçar o trabalho da CPI da grilagem de terras, porque ela pode e busca solucionar conflitos enormes de bairros inteiros onde os moradores não podem sequer registrar o seu imóvel, de terras que foram... existe denúncia de terras que foram roubadas, que foram invadidas. Outra comissão parlamentar de inquérito em funcionamento investiga casos de maus tratos a animais. O colegiado, que vai até fevereiro de 2018, já obteve bons resultados este ano. Um deles foi acordo firmado para solucionar o problema de cães abandonados no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Exercício ilegal da medicina veterinária também foi investigada pela comissão. Foram ouvidas Letícia Medeiros Oliveira, acusada de operar cães sem ter formação profissional, e a veterinária Viviane Starling, suspeita de orientar os procedimentos cirúrgicos. E na sequência da investigação, a comissão parlamentar apresentou denúncia ao Ministério Público Estadual contra o canil em Vila Velha. O documento pede a abertura de ação civil pública contra as sócias proprietárias do estabelecimento, Nicole Presotti Cortelete e Letícia Medeiros de Oliveira. E investigação sobre a morte de um gato de estimação foi outro alvo do colegiado. O policial militar da reserva, Naelson Fagundes, confessou ter matado o animal pertencente à sobrinha. Outra denúncia foi relativa ao trabalho da Prefeitura de Vitória no resgate de cachorros abandonados na Ilha Doutor Américo Oliveira, conhecida por Ilha da Pólvora. Tivemos nessa parceria com a Prefeitura o entendimento de que todos os animais devam ser castrados, vermifugados e vacinados e que eles vão de volta para o abrigo que os acolheu. Nessa parceria com a Prefeitura, eles vão de volta com a medicação antibiótica necessária para as bactérias, no protocolo dos próprios médicos veterinários. Máfia dos guinchos. Comissão parlamentar em funcionamento na casa apura denúncias nessa área. A CPI investigou possíveis falhas de manutenção e segurança em pátios de armazenamento de carros e motos no interior do estado. Também ouviu representantes do Detran sobre a situação dos leilões e pátios. Apurou ainda a aplicação de multas pela Guarda Municipal e o serviço de estacionamento no rotativo de Cariacica. Em outra reunião, foram ouvidos coordenadores das guardas municipais de Vitória, Serra e Vila Velha. Foram questionadas multas de trânsito aplicadas supostamente de forma irregular. Algumas denúncias se referem à infração de uso de celular ao volante. A fiscalização da Guarda Municipal de Vitória nos locais onde há o sistema rotativo de estacionamento também esteve no foco de investigação do colegiado. A CPI ouviu o representante da Secretaria Municipal de Trânsito sobre penalização de motoristas na área de atuação da empresa responsável pelo rotativo. E supostas irregularidades sobre o serviço de rotativo de Guarapari também foram apuradas. O colegiado ouviu autoridades de trânsito e proprietário da empresa que administra o estacionamento no município. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a sonegação de tributos, também atuou este ano. O colegiado apurou possíveis irregularidades da venda e uso de defensivos agrícolas. O foco da reunião foi o processo de fiscalização do IDAF. O órgão afirma que não tem registrado o uso abusivo de defensivos. O colegiado também apurou se empresas capixabas de compra e venda e exportação de café receberam vantagens tributárias ilícitas. Foram ouvidos representantes de empresas
empresas flagradas na Operação Brocas. Iniciada em 2010, a ação foi conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal. Mas com base nas informações prestadas, o relator da CPI, deputado Marcelo Santos, decidiu excluir do relatório final as empresas capixabas de café acusadas de sonegação. Denúncias sobre rombo na arrecadação de impostos no setor de telefonia também foram apuradas pela CPI. E o colegiado investigou ainda denúncia de adulteração de cupons fiscais pelos supermercados Perim e a existência de débitos de tributos da empresa. O mercado de farmácias também esteve entre os investigados pela CPI da sonegação de tributos. A comissão apurou se existe sonegação de impostos no segmento e se as grandes redes de âmbito nacional recebem algum tipo de incentivo comercial, gerando concorrência desleal. Avaliar o que é que está acontecendo, porque nós temos casos aqui em Vitória de que tem 2, 3 grupos de farmácia na mesma rua. E isso demonstra claramente que não é uma prática do mercado comum. Existe algum outro tipo de intenção com a instalação de farmácia na mesma rua. Quer dizer, não é para poder atingir o freguês, porque se fosse, eles teriam estrategicamente colocado em lugares diferentes. Então tudo isso está causando uma surpresa, a invasão desses grupos aqui no Espírito Santo. Mais uma vez, a luta contra o preconceito e a violência e a atuação em defesa de políticas afirmativas estiveram em foco. Direitos de mulheres, idosos, pessoas com deficiência, respeito à diversidade sexual, de raça e de credo. Os temas tiveram destaque em ações parlamentares. Nos 8 primeiros meses de 2017, 84 mulheres foram assassinadas no Espírito Santo. O alto número de casos de feminicídio justifica a triste posição ocupada pelo Estado de um dos que mais mata mulheres no Brasil. O Legislativo promoveu diversos debates e participou de ações de combate a essas agressões, que não são apenas físicas, mas também psicológicas e morais. Algumas dessas atividades foram desenvolvidas pela Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica. O grupo atuou junto a várias instâncias, como o Poder Executivo, Judiciário e Ministério Público, em busca do fortalecimento das políticas públicas voltadas para as mulheres. Outra ação nesse sentido foi a 11ª edição do Fórum de Políticas Públicas para a Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar. No debate foram apresentadas iniciativas de enfrentamento ao problema, como o Botão do Pânico. Também foi anunciada a criação de um laboratório na Universidade Federal do Espírito Santo para analisar dados sobre a violência de gênero. E o problema não é restrito à região metropolitana. A Assembleia foi ao interior para debater o tema. Durante a audiência pública em Nova Venécia, realizada pela Comissão de Segurança, moradoras solicitaram a criação de uma delegacia especializada na defesa da mulher, além do funcionamento 24 horas da delegacia já existente no município. O fortalecimento dos direitos das mulheres do campo também ganhou repercussão no Colegiado de Agricultura. Em reunião na Assembleia foi lançada a campanha #Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Mas os crimes atingem mais segmentos da sociedade. O fim da violência contra os idosos também esteve na pauta do Legislativo. Assegurar efetividade de direitos já previstos em lei e medidas para combater abusos contra quem está na terceira idade foram alguns dos focos de debates realizados pela Assembleia. E houve ainda preocupação com os jovens. Pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, relativa a 2014 e divulgada em 2017, coloca o Espírito Santo em 3º lugar no ranking nacional de assassinatos de menores. Serra é o município brasileiro que lidera esse tipo de violência. O acolhimento de crianças e adolescentes ameaçados de morte no Espírito Santo foi discutido em audiência pública da Comissão de Assistência Social. Da mesma forma, a preocupação com inclusão e acessibilidade tiveram destaque na casa. A Câmara de Vitória realizou o fórum com apoio da Assembleia sobre as barreiras ainda existentes e os meios para a construção de cidades sem entraves para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os deputados também apoiaram projetos voltados para o desenvolvimento social e a inclusão no mercado de trabalho de jovens com deficiência. Ações como a Oficina da Padaria tiveram espaço no Legislativo. O projeto, realizado pela Associação Pestalozzi de Santa Teresa, ajuda pessoas com deficiência a produzir e vender bolos e pães. O que mudou na sua vida depois que você começou a vender o bolo de pote?
a ser mais independente, mexer com o dinheiro, mexer com a calculadora, fazer amizade. A conscientização sobre o autismo também foi abordada. Um dos momentos de debate sobre o assunto foi em Tribuna Popular, momento em que a casa abre espaço para a população apresentar questões importantes para a sociedade. Você acompanhou os principais fatos de 2017 no Legislativo Capixaba. Nós da TV Assembleia desejamos um excelente 2018. Que você continue prestigiando a nossa programação. Até a próxima. Tchau.